Cá estamos em mais um episódio do Mitos e Mentiras da História e desta feita para lhes retratar uma personalidade normalmente muito esquecida, porque perdeu, enfim, nós aqui sabem como é, gostamos de tomar também um pouco, não só as dores dos vitoriosos, neste caso não são as dores, são as glórias, entre aspas, como também, evidentemente, e acho que isso é muito importante no exercício de honestidade crítica sobre o passado, as personalidades que, de alguma maneira, a luz não incidiu tanto sobre elas por várias razões. Ora, para falar sobre Dona Beatriz, temos que naturalmente falar sobre o contexto em que ela emerge como protagonista na história política portuguesa. Falamos, claro, da crise de 1383-1385, que, nesses 3 anos, numa forma intensa, vai definir o futuro do trono português. Mas também, não tenham a mínima dúvida, vai definir o futuro do lado de lá, em Castela. Eu queria recordar que nós estamos numa época de Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra, no fundo, por disputas entre os seus tronos, mas também pelo domínio do continente, no fundo. E estamos também numa época, e essa época aproxima-se já de um certo ocaso, e isto é muito importante recordar, do chamado Grande Cisma do Ocidente. Ou seja, o período em que, na Igreja Católica Romana, nós temos neste momento 2 papas. Um papa em Roma e outro papa em Avignon, onde, aliás, o pontífice tinha e tem um paço notável, normalmente usado no verão, portanto, como lugar de férias de verão. Ora, tudo isto é importante para chegarmos então a Dona Beatriz, que vai ser aqui alguém um pouco um peão de Dom Fernando na sua política ibérica. Dona Beatriz tinha sido inicialmente prometida, e isto não deixa de ser irónico, porque, como nós sabemos, Dom Fernando apoiou Pedro I o Cruel na Guerra Civil contra Henrique de Trastámara, mas Dom Fernando vai fazer um jogo duplo e vai propor, digamos assim, que Beatriz se possa casar com Henrique de Trastámara. Não vai casar com o pai, vai casar com o filho, Juan I de Castela, uma figura soturna, digamos assim, na história de Portugal, na medida em que está ligado a Aljubarrota. E é essa derrota implacável, absolutamente extraordinária, que ficou durante séculos a pairar como uma mancha e, ao mesmo tempo, como um ferrete sobre a história do reino vizinho. De facto, este matrimónio de Dom Pedro vai se realizar. Dona Beatriz vai ser, então, rainha de Castela, também rainha de Portugal. Sabemos que ela tinha esses direitos dinásticos. E o que é que se segue? Segue-se, como vimos, o seu afastamento do trono português. Por questões militares, nomeadamente as derrotas poderosas, implacáveis, de Aljubarrota, que já falamos, de Trancoso, também a famosa batalha no Alentejo, onde Nuno Álvares Pereira também vai emergir a toleiros com a tática do quadrado, que aí vai ensaiar para Aljubarrota. E essas derrotas no campo de batalha vão ser então fatais. Juan vai retirar os seus exércitos que estavam em Aljubarrota até Lisboa, a frota castelhana desaparece, o rei, que tinha já tido alguns episódios no nosso território não muito felizes para ele, nomeadamente o cerco a Lisboa
de 1384-85, onde, como sabemos, a peste assolou toda a cidade e, portanto, o rei teve que fugir, deixando o seu altar de prata dourada, belíssimo, no campo de batalha e que hoje está, imaginem, e estão a vê-lo à vossa frente, no Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, como um voto que Dom João fez, futuro Dom João I, a Nossa Senhora da Oliveira, pela sua chegada vitoriosa ao trono de Portugal e o apoio que, no fundo, a promessa que ele tinha feito na Colegiada de Guimarães, exatamente para este objetivo bem-sucedido. Beatriz não tem hipóteses de estar em Portugal, como é evidente, não é? E, portanto, vai para Castela. Em Castela vai ser sempre vista, apesar do seu respeito, apesar da sua honorabilidade, que indiscutivelmente vai ter na corte castelhana, e já veremos como, ela vai ser sempre vista como, além de a portuguesa, a derrotada. Mas ela tem ainda alguns trunfos e tem ainda alguns aliados dentro da corte. Desde logo o infante Dom Fernando de Lacerda, que vai ser um seu enorme colaborador. Também o facto de ela ter propriedades, por exemplo, na região de Zamora, na região de Valladolid. Ela vai se dedicar muito também a essas propriedades, tinha também propriedades do lado português, e há um conjunto de expatriados que a apoiaram precisamente em Aljubarrota, porque não nos podemos esquecer que em Aljubarrota não estiveram só em campo de batalha portugueses e ingleses de um lado e espanhóis e franceses do outro. É evidente que houve também portugueses do lado de Dona Beatriz. E eu queria aqui recordar os estudos fabulosos que têm sido feitos sobre esta época de história militar, nomeadamente do professor João Gouveia Monteiro, da Universidade de Coimbra, que a esta batalha tanto se tem dedicado. Os programas do meu querido amigo e colega Sérgio Veludo Coelho, Hora de Artes, que vocês podem a todo momento aqui na Rádio Transforma ver e perceber de facto a mudança que houve nas táticas militares com esta derrota da cavalaria sobre a infantaria, o que foi perfeitamente inédito, mesmo no quadro da Guerra dos 100 Anos. E por isso a Beatriz estava nesta posição. Bom, ela, e aqui homenageio outro grande historiador português, o professor Humberto Baqueiro Moreno, que nos deixou há cerca de uma década, com uma vastíssima obra publicada, um grande medievalista, que estudou também muito estas dinâmicas luso-espanholas e a história medieval peninsular, em que se viu exatamente a questão dos expatriados portugueses em Castela. O que concluímos facilmente é que os apoios a Dona Beatriz continuaram. Houve tentativas para que ela voltasse a ser Rainha de Portugal e, por isso, o trono de Dom João I esteve sempre em risco durante as primeiras dezenas de anos da dinastia de Avis. É preciso dizer que Henrique III de Castela tentou novamente colocar Dona Beatriz no trono português e, dessa forma, claramente, manter Portugal sob a esfera e a órbita castelhana. E, portanto, Beatriz acabou por ter sempre uma vida difícil. Acabou por ser sempre um peão político-diplomático, dada a sua importância enorme. Sabemos também que, como vos disse, ela ficou muito pela zona de Toro, bem próximo, aliás, curiosamente, da sua mãe, Leonor, que veio para Tordesilhas, como vimos no episódio anterior, e que depois vai ser sepultada em Valladolid, num mosteiro que já não existe, o mosteiro de Santa Maria de la Merced. Mas Beatriz continua com um papel político ativo. Ela vai ter um problema também de legitimidade relacionada com a questão da sua confissão e obediência no seio do catolicismo. Pelo facto de se ter posicionado do lado castelhano e francês, ela devia obediência, nesta altura, ao Papa de Avignon,
ao passo que Portugal e a Inglaterra eram ferozes apoiantes do Papa de Roma. Ora, o facto de o Concílio de Constança de 1415, também a época da conquista de Ceuta, ter definido o fim do grande cisma do Ocidente e também, como sabemos, outras decisões, nomeadamente a condenação de João Hus, um reformador também considerado, digamos, um embrião do protestantismo também no centro da Europa, na República Checa. Aliás, vão a Praga e veem lá a Praça de Jan Hus, uma praça central na cidade de Praga, junto ao relógio astronómico e à catedral. Este concílio vai então determinar que passa a haver apenas um único Papa, que é então Papa de Roma. Sabemos também que isto, enfim, vai evoluir, não é totalmente líquido, mas Beatriz tem agora 5 anos, porque ela vai morrer, segundo temos registro, em 1420, um período em que vai tentar ainda ser útil, digamos assim, ao reino que a acolheu e, de alguma maneira, ao reino que deixou, Portugal. Ela percebeu que era mais ou menos inevitável a consumação da dinastia de Viz e terá, de alguma maneira, feito chegar isso ao trono castelhano. Os seus apoiantes acabam por, a partir de 1420, com a sua morte, desmobilizar e não tentar uma restauração do trono, hipotética, e seria sempre difícil, e por isso há um recolher das armas. Até que, 10 anos depois, praticamente da morte de Beatriz, em 1431, há finalmente a assinatura do Acordo de Paz entre Portugal e Castela, no sentido do reconhecimento de Dom João I como rei de Portugal e da independência total de Portugal. Isto é muito importante porque, reparem, vai abrir um tempo novo, uma nova dinastia, que assim fica totalmente legitimada e assim fica também livre de um perigo de haver, de alguma maneira, a captura do trono. E isto aconteceu porque esta mulher, por vezes tão esquecida, por vezes tão maltratada, teve também uma postura extremamente digna. Em último lugar, eu gostava de mostrar a todos vós o belíssimo túmulo de Dona Beatriz, que está no Mosteiro do Espírito Santo, Sancto Spiritu, de Toro. Vejam, por favor. Extraordinário na sua dimensão, na sua dignidade, no pormenor. Todo ele branco. Uma representação lateral que tem a cara da rainha, antes infanta Beatriz, perfeito. E toda uma homenagem a uma mulher que só não foi rainha de Portugal porque a escolha do seu marido e todo o contexto, também toda a trama criada pela sua mãe, não a favoreceu. Mas não tenhamos dúvida, soube estar na linha da frente, como soube também estar atrás. Beatriz de Portugal, Beatriz de Castela, aqui fica contada a sua história, reposta também um pouco da sua verdade e não tenhamos dúvidas. Em próximos episódios continuaremos esta saga dos príncipes, princesas, rainhas e reis medievais e da certeza de que contribuíram muito, muito para o que somos hoje. Obrigadíssimo e até ao próximo episódio.